Muito bem, vamos então para esse tópico, gerenciamento de transações e persistência. Eu já perguntei aqui para ele, agora me explique sobre gerenciamento de transações e persistência com o SQL Alchemy. Então, ele começou explicando, né, o que é o SQL Alchemy novamente, né, que é uma biblioteca Python, papapá. Depois ele falou aqui sobre o gerenciamento de transações, né? Uma transação é um conjunto de operações que devem ser executadas como uma única unidade. No contexto de um banco de dados, isso significa que todas as operações da transação devem ser bem-sucedidas ou nenhuma delas será. O SQL Alchemy fornece ferramentas para gerenciar transações de forma eficiente. Para iniciar uma transação, você utiliza o session.begin. Então, vamos mais aqui, ó. Aqui eu estou me conectando com o banco, né? No caso aqui um banco SQLite. Estou criando aqui uma sessão. E aqui, ó, session.begin, que eu inicio uma transação. Executando operações na transação. Dentro da transação, você pode executar operações de leitura e gravação no banco de dados. Por exemplo, você pode inserir novos objetos, atualizar objetos existentes ou excluir objetos, tá? Então, eu já comecei a transação ali atrás, né? Ó. Daí eu posso inserir um novo usuário, posso atualizar um usuário já existente, posso excluir um usuário, tá? Tudo isso aqui que eu estou fazendo ainda não está acontecendo nada no banco de dados, tá certo? Para que aconteça alguma coisa no banco de dados, eu preciso commitar ou abortar a transação. Se eu chamar o commit, aí ele vai colocar tudo aquilo que eu fiz dentro daquela transação no banco de dados. Se eu chamar um rollback, ele vai cancelar tudo aquilo que eu fiz e nada será armazenado ou excluído lá do banco de dados. Tá? É bem simples esse conceito, né? E o SQL Alchemy ele implementa isso daí de forma bem tranquila. Persistência. Persistência é o processo de salvar objetos em um banco de dados. O SQL Alchemy fornece ferramentas para persistir objetos de forma eficiente. Nós já vimos isso, né? Então, o add é para adicionar um usuário, ou para adicionar qualquer que seja o objeto, nesse exemplo aqui é um usuário, né? O update seria para... está falando do flush aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Atualizando objetos. Para atualizar um objeto no banco de dados, você pode modificar seus atributos e chamar o método session.flush. Perfeito, tá? Então, o session commit depois de um add vai inserir o objeto, né? No caso aqui de uma consulta que trouxe um usuário, eu alterei os dados dele, chamei um flush, e aí ele alterou aquele cara no banco de dados. E se eu quiser excluir, eu consulto aquele objeto novamente e chamo o método delete, tá? E aí, após o método delete, eu tenho que chamar o método commit, tá? Para que essas alterações elas sejam efetivadas de fato no banco de dados. Neste caso aqui, para que o registro ele seja excluído do banco de dados, tá? Consultando objetos. É a query, né? Nós já vimos anteriormente, tá? Chamo o query, passo aqui qual é a classe que eu quero. Chamo o all, ele vai trazer todos os registros. E se eu quiser, eu posso utilizar o filtro, como a gente já viu anteriormente, tá? Perfeito. Serviu para a gente fazer aqui uma pequena revisão em alguns conceitos, né? E aprender aqui algo novo, que foi a questão das transações. Lá na próxima videoaula nós vamos criar um exemplo real aqui, vai ser um pequeno estudo de caso, tá?